Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com gratidão. Que Deus abençoe grandemente nosso dia, nossa manhã, nossa casa, nossa família. Nos aguardamos minutinhos enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Temíveis e inexprimíveis, em todos os momentos me convenci de surpreender. Enquanto isso, vamos aguardando uns minutinhos, o pessoal tá chegando. Hoje nós vamos para o devocional de Provérbios 10, um capítulo riquíssimo, onde fala sobre o justo, o tolo, né, a alegria e a dor. Vamos iniciar com uma oração. E ter certeza, gente, me desculpa, mas a gente acaba estando ao vivo e eu tô aqui passando Vick nos meus lábios, porque eu amo passar Vick nos lábios. Eu acho que hidrata e não sei, eu gosto, né? E eu tô aqui até esquecendo que eu tô ao vivo, mas vamos lá. Bom dia, Maria Aline, seja bem-vinda. Vamos que vamos orar, porque o Senhor é bom e o tempo todo Ele se faz presente em nossas vidas, né? E hoje, graças a Ele, nós acordamos, estamos aqui, né? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Muito obrigada por mais uma noite que passamos, por um dia que alcançamos. Muito obrigada pelo Teu cuidado nos mínimos detalhes. Muito obrigada pelo ar que respiramos, ó Pai. Ah, Senhor, graças te damos em tudo. Peço que o Senhor permaneça conosco aqui nessa manhã. Abençoa, Senhor, a minha vida. Ah, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Me conduza, Espírito Santo, de acordo com a Tua vontade. Peço também que o Senhor abençoe cada um que já está aqui, os que vão chegar, aqueles que vão assistir depois gravados, que vão assistir ao vivo, que essa palavra venha penetrar, que ela venha produzir frutos e que esses frutos deem sementes e que se espalhem, assim como a Tua palavra deve ser espalhada, meu Pai. Muito obrigada. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ele só sabe. Ah, esse louvor é tão lindo. Mas eu tocou lá no íntimo profundo da alma. Ele já perdeu. Seja qual for a sua dor, creia, maior é Deus. Maior é Deus. Eu vou colocar pausa, porque senão eu não vou conseguir concentrar. Depois eu volto com o louvor para vocês terminarem de ouvir. Então vamos lá. Como
Eu já tenho dito, né? Vamos continuar na versão NVI. Hoje, Provérbios 10, né? O tema central tá entre os a língua travou, contrastes entre o justo e o ímpio. É isso aí, existe um contraste, é igual o preto e o branco, né? A noite e o dia são coisas diferentes, né? Não sei nem dizer, o azedo e o doce são contrastes, né? E aqui Deus traz coisas profundas, então preste atenção. Versículo 1. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros mal adquiridos não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que ajunta no verão é prudente, mas o que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Gente, aqui assim é muito forte, a gente vê claramente onde ele fala sobre a pessoa ser diligente, preguiçosa, deixar para depois, né? E Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Então, a gente vê que quando a gente convida a sabedoria de Deus, né, para que ela se faça presente em tudo na nossa vida, ela gera alegria para a família, ela gera paz, ela gera comportamento dos filhos diferente, ela impacta profundamente em todas as áreas da vida familiar, né? Além disso, a justiça, a diligência e a integridade tem valor eterno. Não adianta a gente falar assim, não, isso é passageiro. Claro, só que o que nós vamos deixar aqui é apenas o legado, né? Então, enquanto a preguiça, a injustiça trazem vergonha e escassez. Então, o preguiçoso, aquele que é negligente, e que ele vai trazer para si vergonha e escassez. E é tão triste, gente. Leia isso aqui e vê as situações de hoje como estão. Meu coração chega a doer. Mas vamos que vamos, né? Então, aplicação, invista na educação emocional, né, e espiritual dos seus filhos. Honre a colheita que Deus tem te dado. Trate com diligência. Nós devemos tratar com diligência todo o tempo. Por quê? O que é a diligência? Atenção, cuidado. Eu devo, eu não devo? Como que eu estou dando atenção? Como que eu estou conduzindo os meus filhos, o meu ensino, como está a minha conduta, porque palavras convencem, exemplo arrasta, né? Então, tudo isso é necessário a gente se autoavaliar, né? Versículos 6 ao 11. As palavras revelam o coração. Já ouviu aquele ditado que a boca fala que o coração tá cheio? Mais ou menos assim, né? Ou é assim? Bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção. Lembra que eu disse aqui que a gente vai, nessa terra, a única coisa que a gente deixa
é um legado, é a memória. Por quê? Porque riqueza de nada adianta, tudo acaba, mas a única coisa que ninguém pode tirar de nós é a honra, é a sabedoria, o conhecimento, né? Essa é a maior e melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos, né? Então, o sábio de coração aceita mandamentos, mas o tagarela insensato acaba na ruína. Quem anda com a integridade anda seguro, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem pisca maliciosamente causa tristeza, e o tagarela insensato cairá em desgraça. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Então aqui vemos o poder da fala, né? O poder da palavra. A palavra ela tem tanto poder de vida quanto poder de morte. Palavras elas carregam vida ou destruição. Isso é um fato. Então, aqui a gente vê que a memória de um justo, ela é honrosa, enquanto a do ímpio se apaga. Ninguém depois nem vai lembrar. Ou quando lembra, fala assim, não quero nem lembrar daquela pessoa, porque só me causou dor. Então, a sabedoria, ela se manifesta no ouvir, na integridade, e não tem muitas palavras, não é no muito falar. Às vezes é em como expressar, né? Porque lembre-se, palavras convencem, exemplo arrasta. Então, de nada adianta eu falar, mas não agir coerente com o que eu falo. Então, tem que ter, coerência de como é a minha conduta e de como eu falo. Porque os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão olhando a maneira como nós estamos conduzindo, não a maneira de como nós estamos falando. Não é só isso, tá? Então, que é a aplicação diária? 2 ouvidos e uma boca. Então, fale menos e escute mais. Que a sua boca seja fonte de vida e de consolo, de cura, né? Que você possa levar mais do amor de Jesus, né? Então, continuando, versículo 12 ao 17. Que fala sobre amor, correção, sabedoria, né? 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Opa! Temos que colocar aí uma varinha nas costinhas dos filhinhos, será? Mas se nós ensinarmos com sabedoria, não vai ser necessário, né? Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato convida à ruína. A riqueza dos ricos é sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário dos justos lhe traz vida, mas a renda dos ímpios lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Muito forte, né? Eu vou ler para vocês também do 12 ao 17 na nova tradução de hoje, porque é muito forte essa parte aqui. Então, na tradução da linguagem de hoje, o 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres.
Então, já ouvi um ditado que às vezes muitos falam assim, o rico cada vez fica mais rico, o pobre só fica cada vez mais pobre. Mas por quê? Porque às vezes os próprios atos da pessoa estão levando ele para aquilo. Por exemplo, a preguiça. A preguiça vai levar o que nós lemos logo acima? A ruína, a destruição, a escassez, a vergonha, né? Então é um fato aonde vai levar à destruição. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Então, assim, muitas vezes as pessoas não aceitam ser corrigidas, ser repreendidas, e nós temos que entender que a correção, a palavra dura, ela vem para nos fazer pessoas melhores, né? Então, é de qualquer um? Não, mas nós temos que entender as pessoas que nós olhamos, quem são aquelas que nós admiramos e nós devemos respeitar. Nossos pais, nossos avós, nossos pastores, as pessoas que estão, que nós admiramos, né? Enfim, tem várias pessoas, né? Então, o amor, ele é mais poderoso que o ódio. Deus, ele é amor. E o amor, ele sobressai em todas as coisas. Então, nós temos que encher do amor de Deus. Estarmos todos os dias, todas as manhãs, renovados e cheios do amor de Deus. Ele apazigua, restaura. A disciplina, ela é fundamental para o crescimento. Se eu não tenho disciplina, o crescimento vai ficar, hora vai, hora volta. Então, na madrugada de ontem, Deus falou claramente comigo sobre disciplina. Então, assim, eu tenho trabalhado internamente isso em mim, porque eu preciso ser mais disciplinada em algumas áreas da minha vida, né? E isso é uma particularidade minha, tá, gente? E a Bíblia convida cada um a se autoavaliar, né? O sábio ouve e cresce, o insensato fala e cai. Então, eu vou decidir se eu quero ser sábio ou insensato, né? Então, aceite correções com humildade, ensine seus filhos e discípulos com amor, mas também com firmeza. Não adianta nada você ser só tão bonzinho e tal, e não tem firmeza, aquelas palavras vão ser levadas ao vento, né? Então, continuando, olha, gente, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? 18 ao 25. Vocês estão compreendendo? Dá um coraçãozinho aí, um foguinho, comenta com um sim, para que eu entenda que está sendo claro, que vocês têm compreendido, que está fazendo sentido para vocês tudo que eu estou passando aqui. Eu vou melhorar. Não chegou nenhum comentário aqui, mas chegou coraçõezinhos, foguinho, eu vou entender que vocês estão compreendendo. Chegou um sim também. Tá, bom, gente, gratidão. Então, continuando, né, 18 ao 25, o impacto da língua e das atitudes. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Sensatez, controlar a língua. Isso é muito bom. Não é todo tempo que a gente pode falar o que vem à nossa boca, né? Então, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Versículo 20. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor.
Ó, eu vou ler de novo, versículo 20. A língua do justo é como prata escolhida, então ela é valiosa. Mas o coração do ímpio, da pessoa que pratica o mal, quase não tem valor. Então, no 21, as palavras do justo alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A gente vê muitos morrendo por falta de juízo, infelizmente, né? E essa morte não quer dizer só morte física, tá bom? Pode ser morte espiritual também, né? 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, né? Então, as bênçãos do Senhor, elas nos acrescentam, elas não trazem dor. Ai, como as bênçãos do Senhor são maravilhosas, né? 23. O tolo encontra prazer na prática do mal, mas o homem entendido se alegra com a sabedoria. Então, a gente vê assim que o tolo, ele encontra prazer em praticar o mal. Tem gente que tem prazer em roubar, em matar, em passar as pessoas para trás, mas ele não percebeu ainda que ele está sendo tolo, que hora ou outra vai vir aquela consequência, e que a consequência é dura, pesada e ruim, e que não afeta apenas ele, afeta todos que estão em volta, né? O tolo, aqui. Aquilo que o ímpio teme lhe acontece, aquilo que o ímpio teme lhe acontece, e os justos desejam-lhes é concedido. Então, quando nós estamos retos, firmes diante de Deus, o que nós desejamos, Deus concederá o desejo do nosso coração. Mas o ímpio, ele já cometeu tanto pecado que ele tem medo o tempo todo, e vai vir sobre ele aquele medo, porque tem uma raiz, tem uma consequência, né? No 25, passado o vendaval, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre, né? Então, aqui a gente vê que as palavras, elas têm consequências, palavras são sementes, palavras são contratos, palavras são contratos. Como eu gosto de dizer isso em terapia, explicar para os meus pacientes que palavras são contratos, que existem leis naturais, leis físicas e leis espirituais. E quando nós falamos, nós estamos muitas vezes assinando contratos espirituais, contratos aos nossos olhos invisíveis, mas que têm um valor e que eles são executados. Então, vigie nas palavras, né? A bênção do Senhor, ela é duradoura e não traz pesar, não traz dor. E o justo é estável, mesmo na tempestade. O ímpio vive instável, à mercê do medo e do mal. Então, assim, quando nós estamos com a nossa fé alicerçada em Cristo, quando nós procuramos andar em justiça, em confiança em Deus, a gente não teme. Mas quando eu preocupo, será que o governo, será que isso, o meu coração não está de acordo com a vontade do Senhor, as minhas atitudes não estão de acordo com o Senhor, qualquer coisa vai me abalar, porque a minha confiança não está em Cristo. Então, nós devemos confiar em Cristo, né? Então aqui a gente vê, como aplicação diária para vocês, escolha a firmeza, confie nas promessas eternas, né? E não no que parece momentaneamente bom, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele lança muitos pratos atraentes, aparentemente maravilhosos, mas depois, quando já tá lá dentro, já caiu, leva à perdição, né? Então, continuando, versículo 26 ao 32, os frutos dos justos e dos ímpios, porque a colheita é certa, não adianta a gente achar, isso aí é lei da semeadura. Plantando ou não, você vai colher.
Então, conselho, escolha plantar coisas boas, porque quando eu planto boas sementes, eu vou colher bons frutos, né? Então, 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. Gente, é muito forte isso aqui. Avalia. O vinagre nos dentes, ui, que agonia, né? E a fumaça nos olhos, nossa, mas como dói, a gente chora, é incômodo, é ruim, né? Então, assim é o preguiçoso para quem o envia, causa incômodo. Então, que sejamos, ó, diligentes, andamos coerentes e que a preguiça fique, ó, longe de nós. Preguiça, show preguiça, né? 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios dá em nada. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas a ruína para os que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só o que é perverso. Ai, como é forte, né, gente? A gente vê aqui que o capítulo ele termina reforçando: o justo produz bons frutos. O justo produz bons frutos, né? Então, o ímpio, destruição. O ímpio destrói. O temor do Senhor é o segredo para uma vida longa, firme e abençoada. Então, que nós possamos estar sempre firmes, tementes a Deus, porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça e o tempo todo Ele está pronto para nos abençoar, né? Então, a aplicação diária para vocês: tema ao Senhor em seus dias e serão sustentados, né? Seja boca que edifica, não que destrói. Olhos que enxergam, que veem além, olhos de águia, e coração que permanece, terra fértil, que produz, que vai além. Amém? Faz sentido para vocês? Interage comigo aí se vocês estão compreendendo, se tem feito sentido tudo isso que eu estou falando, né? Nós chegamos ao final, tem uma breve reflexão, né? A gente vê aqui que esse capítulo, ele nos convida a avaliar a nossa própria conduta e não é falar do ciclano, não é falar de ninguém. É para cada um avaliar a si mesmo, né? Avaliar a si próprio e entender o que não tem agradado ao Senhor, o que não está de acordo com a conduta que agrada a Deus. Lembrando que justos que edificam, permanecem e abençoam, ou ímpios que tropeçam em seus próprios caminhos. De que lado estamos, né? Então se autoavalie, né? A sabedoria ela se manifesta no silêncio, no trabalho honesto, na integridade e no temor do Senhor. A sabedoria, o tempo todo ela está gritando, né? E convidando. Então esteja atento, com os ouvidos atentos ao que ela chama. O que é a aplicação diária que eu quero trazer para vocês? E eu vou dar play no louvor do início. Ó.
tá vendo? Esse louvor fala sobre a história de Jó. Homem que é fiel no seu propósito, teme a Deus, não se corrompe, não. Aplicações práticas para hoje. Ó, presta atenção. 5 aplicações diárias. Fale menos e ouça mais. Trabalhe com diligência, mesmo no pouco. Ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Tema ao Senhor, isso será refúgio e raiz firme. Em todo tempo nós devemos temer ao Senhor. Eduque seus filhos na verdade, mesmo que doa. Gente, às vezes, colocar nossos filhos de castigo, falar um não, dói na gente, não dói? Mas é o correto, é o melhor para eles. E da mesma forma, Deus também nos corrige. Deus diz não para nós, porque Ele nos ama, né? Então, deixe sua boca alimentar e não ferir. Que a sua boca seja instrumento de amor, de cura e não de ferida. Amém? Né? Então, essa manhã nós estamos encerrando por aqui. Eu vou orar para a gente encerrar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que permaneceram. E mesmo que sejam poucas pessoas que estejam assistindo ao vivo, o meu propósito, que eu falei com o Senhor, Senhor, se esses 31 dias eu conseguir atingir uma pessoa que seja, já está maravilhoso, porque assim como eu fui tocada, eu quero tocar outras pessoas, eu quero passar a outras pessoas, né? Então, que vocês recebam com amor. Se tem feito sentido para vocês, compartilhe mais alguém para estar aqui amanhã. Compartilhe essa mensagem de hoje, nesse estudo de hoje. E eu tenho certeza que edificará mais alguém, assim como edificou você, né? Vamos orar, né? Se tiver pergunta, fiquem à vontade, tá bom? E não tendo, eu vou orar e nós vamos encerrar, amém? Eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, esse estudo, Pai. Esta manhã de aprendizado, de condução da Tua Palavra. Graças te damos, ó Pai, que essas palavras que foram lançadas aqui, Pai, que elas produzam frutos, uma medida transbordante, Pai, que elas venham frutificar no coração, na alma, na vida de cada pessoa que tiraram um tempinho, meu Pai, para ouvir, para estar aqui, aqueles que vão estar depois assistindo gravado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa transformar o coração, dar entendimento, sabedoria, Pai, para essas pessoas, Pai, nos dá sabedoria e nos conduz ao que é certo, porque a Tua palavra é sim, sim, não, não, e não tem meio termo, Pai. Então é o que eu te peço nesta manhã, que o Senhor nos conduz à verdade, à sabedoria, né? E o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Tenha um dia abençoado, uma quinta-feira produtiva e que nos encontramos amanhã e você vem e traz mais alguém, tá bom? Deus abençoe, um dia cheio da presença do Senhor. Amém, amém. Tchau, tchau.